boa tarde para você, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui com a gente hoje. E hoje nós temos um assunto muito especial para conversar, mas antes eu já quero agradecer demais aos nossos parceiros que nos proporcionaram essa mesa linda para as nossas convidadas. Muito obrigada a Duarte Produções e também a Nilza Teodoro e a Sodier Doces. Todos prepararam essas delícias para a gente. É uma alegria tê-los conosco como parceiros para receber os nossos convidados com muito amor e muito carinho. E nós vamos falar de um assunto hoje que tem tudo a ver com o amor e com o carinho. Principalmente quando diz respeito às diferenças. Quantas vezes nós voltamos a falar sobre isso no programa e eu não vou me cansar de falar, sabe por quê? Porque nós precisamos de uma vez por todas deixarmos de lado os preconceitos e aprendermos a lidar com as diferenças. Hoje nós vamos falar sobre capacitismo, que nada mais é do que o preconceito, mas ele é assim, não é que ele é velado. Ele é nós nos expressamos de uma forma diferente e o pior é que muitas vezes nós nem percebemos. Vou te dar um exemplo de capacitismo. Quando você briga com alguém, ou você faz alguma coisa, a pessoa não percebe o que você quis dizer, ou a pessoa não te viu, ou a pessoa não está enxergando uma situação que é diferenciada, que é algo muito óbvio, você fala, nossa, você está cega? Você não está enxergando isso? Ou então, que mancada você deu? Ou então, não deu uma de João sem braço, que não está entendendo nada. Isso é uma forma de capacitismo, porque se você pensar bem, nós estamos falando, você não enxergou, você é cego? Cego é uma pessoa com deficiência visual. Não é uma situação específica que você se expressa daquela forma por algum motivo. Uma mancada é uma pessoa que tem um problema na perna, uma deficiência. Uma pessoa que não tem braço, João sem braço, também é uma deficiência. Não é que nós fazemos de maldade, mas nós precisamos prestar mais atenção. Porque muitas vezes, sem querer, nós ofendemos as pessoas. Ou querendo. Por isso que existe a lei. E por isso que existe punição. E por isso que capacitismo também é crime. Nós vamos falar sobre isso. E mais, nós vamos mostrar para você que é preciso que haja uma corrente de amor para que, no que diz respeito às pessoas com autismo, que é o que nós vamos tratar hoje, como o autismo, muitas vezes, nós não conseguimos perceber a olhos nus, quando nós não entendemos a doença, o problema, o transtorno, nós não entendemos e nós cobramos muitas vezes das pessoas aquilo que elas não podem nos dar. E isso prejudica o tratamento, prejudica o desenvolvimento, prejudica o convívio social. E nós vamos falar sobre isso com pessoas que entendem desse assunto porque vivem isso na pele. A Keila, minha xará, está aqui comigo hoje. Ela criou uma ONG, que você vai entender um pouco mais do Projeto Dino. Ela é mãe de uma criança com autismo e a partir dos problemas que ela viveu dentro da casa dela, por conta do filho dela, é que ela se engajou nessa história para ajudar outras mulheres de diversas formas. E daí, nessa história, nessa caminhada, ela encontrou a doutora Simone, que é advogada, que também tem um filho com autismo e que hoje luta para que a lei seja cumprida. Porque também é muito importante nós falarmos sobre isso, porque existe a lei, existe, é crime, mas e aí? E para você chegar na punição, porque às vezes a punição é que faz com que a gente acorde também, né, Olga? A Olga está aqui para falar com a gente sobre isso também. A Olga vai falar um pouquinho dos efeitos do capacitismo, não só na família, mas também para as pessoas que são vítimas. Que é muito importante, como eu falei no começo, nós entendermos que isso difere demais o dia a dia das pessoas com autismo. E lá no Rio de Janeiro, a doutora Roberta Túlio está com a gente hoje também para conversar conosco. Quero agradecer a Roberta, está indo viajar, parou para conversar com a gente. Roberta é uma das melhores odontologistas desse país, premiada, está lá entre as 100 top do mundo. Já de acordo com, houve um levantamento na Itália feito e a Roberta tudo que ela faz na odontologia é voltado justamente para um atendimento mais adequado. Por isso que nós conhecemos a Roberta quando ela veio pessoalmente, até contava para a Simone e para a Keila. O vídeo da Roberta viralizou por isso. A capacidade que ela tem de respeitar, de entender todas as limitações e também tudo aquilo que pode ser feito no atendimento de pessoas com autismo. Ela, inclusive, tem um filho com autismo que acabou de entrar na universidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também com a doutora Roberta. Olga, obrigada por você estar aqui com a gente, Simone, Keila, Roberta. Obrigada. Uma alegria ter vocês aqui com a gente hoje. Ô, Keila, primeiro eu quero te parabenizar, porque eu sempre falo que quando nós fazemos da nossa dor
uma mola propulsora para nós ajudarmos os outros a enfrentar isso com maior leveza, a gente também reflete isso no dia a dia de quem mais precisa, que no teu caso é o teu filho, né? Com certeza você vai aprendendo junto com mães como Simone, com tantas outras que você vai conhecendo e vai mudando a história da tua vida e da vida dele, né? Obrigada pela oportunidade de falar, de estar aqui hoje. Estou feliz da vida de ter vocês aqui com a gente. Dentro do meu mundo hoje, um dia totalmente atípico, né? Eu te falei, meu filho passou muito mal durante a noite, a gente passou aí a parte da manhã no hospital, mas conseguimos chegar aqui. Obrigada. Né? Transformar a dor em propósito, né? É assim que eu falo sempre. Quando eu tenho mais 2 filhos, né? A Júlia tem 24 anos, o Arthur, 17, do meu primeiro casamento. E o Bernardo veio para me tirar de uma bolha, da onde você falou tudo isso aí. Do conforto. Né? Desse conforto, dessa forma de expressões que as pessoas têm e falam. E o Bernardo me trouxe a possibilidade de eu conseguir ver o mundo de uma forma diferente. Quantos anos tem o Bernardo hoje? 8 anos. O Bernardo foi diagnosticado dentro do espectro autista com 2 anos. Foi precoce. Hoje já conseguimos, né, ainda mais cedo. Mas o Bernardo foi diagnosticado com 2 anos. E desde então a minha vida se transformou de uma forma que eu consegui não estar de luto por um tempo, porque eu acho que o luto da mãe atípica, ele sempre vai ter, mas aí acho que tem aquele altos e baixos. E eu comecei a procurar a ver de uma maneira que pudesse ajudar pessoas, né? E foi quando eu comecei a pesquisar o que era ser mãe de um filho com deficiência. A gente tem algumas imagens, eu pedi para colocar na tela, da Keila com o Bernardo e também de todo o trabalho que a Keila tem feito na associação. Olha que lindo, Bernardo. Olha lá, meu branquelo. Olha que coisa, mas é sua cara, né? Olha lá, ele pequenininho, logo depois do diagnóstico. Meu Deus, que coisa mais linda. Ele ama dinossauros até hoje, no zoológico, ele tem hiperfoco em animais, né? Então a gente cansou. Investe mesmo para que ele se desenvolva melhor. Aprendendo a falar. Esses são os meus filhos, meus tesouros. Meu cachorro está ali no meio. Meus filhos, Arthur, Júlia, Bernardo. Aí já a galera. É minha família, minhas mães. Quantas mães você já atende na associação hoje? Hoje a gente tem uma média de 200, 230 mães. Meu Deus. E que são atendidas por volta assim, de 100 e pouquinho, porque ativas, tem muitas ativas. E a gente, no projeto, a gente tem esse símbolo do abraço, que eu falei para você. A gente gosta de se acolher e eu falo que o abraço é a melhor forma. O abraço é o acolhimento, né? E coisa que a Roberta entende muito também, né, Roberta? Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui com a gente, fico muito feliz de ter você aqui conosco. Eu contava um pouquinho da tua história, Rô, para a Simone e para a Olga, já te conheceu na outra ocasião, mas para a Simone e para a Keila, minha xará. E eu quis colocar você agora na conversa, porque uma das coisas que eu percebi e que ao longo da conversa as pessoas que estão em casa também vão perceber, é essa importância do acolhimento que a Keila e a Simone têm pregado ao longo dos dias, para facilitar a vida das pessoas com autismo. E essas coisas do capacitismo que eu falei, são coisas muito latentes no dia a dia da gente, né, Rô? E a gente muitas vezes não percebe. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, porque aquilo que você faz tem mostrado para o mundo que realmente a nossa mudança de visão do autismo tem trazido cada vez mais desenvolvimento para essas pessoas, porque a gente tem conseguido incluí-las mais e de uma forma mais respeitosa, a despeito de nós enxergarmos ou não que a pessoa tem o autismo ou não, né, Rô? Então, Keila, agradeço aí, gostaria tanto de estar com você aí, com a Olga, com as convidadas. Eu estou com compromisso aqui no Rio, né? Dei uma paradinha para conversar com vocês, agradecer mais uma vez, é um tema de muita importância, ainda mais que a gente recentemente aí, a gente se viu diante, o autismo novamente apresentou uma situação muito ruim, né, nas redes sociais, com aquilo que você falou, né, as pessoas rotulam, as pessoas acabam falando coisas com desconhecimento, e nós pais, né, de autistas, a gente já está cansado, né, desse preconceito. Então, a gente já fica com o nosso sentimento extremamente aflorado e a gente vê cada besteira na internet, né? Eu, além de ser mãe de um autista suporte 1,
que acabou de passar no vestibular para odontologia, para dar continuidade ao meu trabalho. Eu também sou autista suporte 1. E a gente fica um pouco de saco cheio, né? De ouvir tanta coisa infundada a respeito do autista. Então, eu estou aqui para mostrar também que, além de profissional, o autista ele pode ser o que ele quiser, sim, né? E é possível, é possível. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui no Rio, incluindo, acolhendo as famílias, principalmente na humanização da odontologia. Depois vou passar para vocês aí também uma novidade que eu consegui criar aqui no Rio, no SUS, da cidade de São Pedro da Aldeia. Ai, então, que lindo isso! Que é extremamente essencial que o sistema público comece a acolher com mais amor e com mais responsabilidade, né, Roberta? Essas crianças, não só crianças, mas todas as pessoas com autismo, né? Porque a gente vê, até pelo desconhecimento, esse distanciamento da realidade e da possibilidade de uma melhora no atendimento para todo mundo, né, Roberta? Sim, é o desconhecimento, iniciando pelo desconhecimento dos profissionais, né? Os profissionais não sabem o que é o autismo. Eu, como dentista, na minha área de profissão, não existe uma especialização em autismo. Eu fui buscar a especialização em autismo através da base de psicologia, né? E isso ajuda demais, porque não é só atender um paciente autista como se fosse qualquer outro paciente. Verdade. Assim como todo indivíduo tem sua particularidade, o autista ele tem inúmeras que é importante que a gente conheça para dar um melhor atendimento. E na minha cidade de São Pedro da Aldeia, eu criei um projeto meu, que é o levar a sedação da odontologia para o SUS, de forma gratuita. E é a primeira cidade no Brasil que conseguimos esse sucesso, onde eu chefio a sala de sedação, que é uma sala de sedação associada. Eu faço a sedação nos pacientes de forma gratuita. Que legal. E hoje a fila está praticamente zero para atendimento de pacientes especiais na minha cidade. Depois desse acesso, desse acolhimento do governo, já vamos para a segunda cidade que solicitou esse serviço. Então, é muito importante, através das informações, a gente conscientizar. A pessoa vai conhecer e, obviamente, vai acolher. O que falta é realmente a informação para as pessoas, né? As pessoas entenderem, né? A Roberta citou algo muito importante que eu quero falar para você. Não é a primeira vez que acontece. São algumas falas que nós temos visto na internet, até pelo desconhecimento, que acaba fazendo com que as pessoas entendam ainda menos, e a doutora Simone vai falar com a gente sobre isso, entendam ainda menos o que é o autismo. O autismo é sim um transtorno, isso é comprovado. Isso não é a mãe que está falando, não sou eu, não é. São profissionais, neurocientistas, especialistas, psicólogos, psiquiatras, especialistas que sabem que o transtorno do espectro autista existe. São mais de 2 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE em 2022. Tem-se uma expectativa de que esse número pode chegar a 5 milhões por conta da falta de diagnóstico, até quando a pessoa já é adulta. Então, essas falas de que não é doença, de que é não sei o quê, de que é frescura, papapá, é a mesma coisa que acontecia na década de 80 e 90 com relação à depressão, e hoje nós sabemos que não é. Felizmente, hoje, né, doutora Simone, a gente já consegue identificar com maior rapidez. Demorou tanto tempo, tanta gente morreu pelo desconhecimento por conta da depressão, e hoje, graças a Deus, a internet tem esse lado ruim, mas também tem um lado bom que faz com que as pessoas busquem pela verdade. E, Simone, o que eu acho importante, que a Roberta citou algo que eu quero continuar falando sobre isso, pela desinformação, e também a gente tem que entender que a internet não é uma terra sem lei, né? Mas, infelizmente, é uma terra bastante desrespeitosa. E eu acredito que essa desinformação é que faz com que muitas mães de crianças com autismo, ou mesmo as pessoas que já são diagnosticadas tardiamente, se sintam ainda mais excluídas, né? Não é, doutora? Exato. Eu, como mãe atípica também, bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente ter um espaço. Queríamos poder discutir coisas para frente, mas a gente ainda tem que falar o básico. O básico, não tem jeito. Tem que manter essa fala, porque isso é todo dia, querem tirar um pouquinho da gente, pôr um pouquinho lá, enfim. Então, muito obrigada, primeiramente, Keila. E sobre essa questão da informação, eu, quando peguei o diagnóstico do Heitor, a primeira coisa que eu fiz foi entrar na internet. E eu li coisas, assim, assustadoras. Eu falei, não. Ele tinha quantos anos quando ele foi diagnosticado? Tinha 2 anos e meio. Mais ou menos a mesma idade que o Bernardo. Estava entrando na pandemia. Tá. Ai, então, na época em que eu precisava buscar o contato, médicos e, enfim, eu tive que ficar em casa. Então, foi um ano muito difícil para a gente. E eu
me abasteci com informações da internet. Hoje, eu fico assustada com o que a gente ainda tem na internet à disposição das pessoas. Então, o meu trabalho, por isso que eu sempre falo assim, eu tenho agenda, mas eu abro a minha agenda para poder falar, porque, infelizmente, assim, é desinformação? Sim, é desinformação, muita desinformação. Mas o que é pior é quando a pessoa se informa errado. E aí a gente lida com a pessoa que realmente acha que o que está falando é verdade. É verdade, enfim. Então, eu acho que a gente lida com questões, com barreiras... A gente lida com barreiras muito expressivas. A barreira atitudinal, que é a principal, eu acho. O que é isso, doutora? A barreira atitudinal é aquela que depende da atitude da pessoa, né? Nós temos várias barreiras, né? Que hoje a Convenção de Direito das Pessoas, a Convenção Internacional de Direito das Pessoas com Deficiência, ela traz a interação da pessoa, né? A deficiência ela vem através da interação da pessoa com o meio social, e as barreiras que ela encontra é o que define de fato. Então, ele tira de si a deficiência como se fosse algo teu e coloca no meio ambiente. E existem as barreiras, que é a barreira atitudinal, barreira física, barreira tecnológica. E é isso que a gente vem quebrando para que a pessoa tenha acesso integral a alguma coisa. Não adianta você dar um acesso parcial a uma pessoa. Que é o que a Roberta está fazendo também quando você amplia o atendimento, né? Que você pensa em todos os níveis da pessoa. Na saúde dela, tratando da maneira adequada, treinando o pessoal para receber, mas também não adianta nada se a gente não se educar para receber as pessoas, né? Exato. E a barreira atitudinal, ela é isso, ela é a pessoa, é o que depende do ser humano. Legislação nós temos, Keila, e o Brasil, ele tem uma das melhores legislações a respeito da pessoa com deficiência. O problema é que, infelizmente, a gente para neste momento, no momento em que a pessoa ela tem que aplicar. Então, é na escola, é no acesso à saúde, é no acesso ao lazer, ao esporte. Mas com a experiência que você tem, você acha que muitas vezes, porque eu sinto um pouco isso quando a gente conversa sobre isso, que as pessoas elas ficam tão desanimadas por acharem que a lei não funciona, que elas não denunciam? Sim. Porque eu sempre penso no cansaço da mãe. Então, por exemplo, você já tem toda uma mudança no teu dia a dia para que essa criança se sinta mais confortável para se desenvolver, independente da limitação dela. Mas você sabe que você vai... Porque a vida da gente inteira é transpondo limites para todo mundo. Exato. Então, já é uma luta diária. Daí, quando você se pega na escola, você não tem o atendimento, não sei o quê, você começa... deixa isso para lá porque não vai adiantar? Você acha que isso também acontece? Você começa a lidar com prioridades, né? Então, é como se nós fôssemos bombeiros e estamos apagando fogo, literalmente. Entendo. O projeto que a gente hoje lida à frente é porque, de fato, são as mães que, na grande maioria das vezes, estão à frente. Né? A gente tem aí um número de 82% de mães atípicas são solo. 82%? 82%. Atípicas geral ou atípicas com autismo? Atípica geral. Gente, é muita gente, são né? mães solos. Então, assim, são mulheres que têm que lidar com saúde do filho, escola, até mesmo convívio social. E aí, quando você tem que ir atrás de algo que a legislação... Eu falo que quando o advogado ele entra na relação, né, existe o atendimento médico, familiar e escola. Quando o advogado entra na relação é porque alguma coisa não está dando certo, né? E aí, quando você vê, a mãe ela está lá embaixo na escala de prioridades. Então, você tem várias mães aí com burnout, você tem mães com depressão... porque, enfim, elas não são, naquele momento, prioridade. E uma coisa interessante, Roberta, essa questão é uma coisa que eu sei que você vê muito no consultório, que até o teu vídeo, quando nós falamos, viralizou por conta disso, das mães se cansarem até de procurar um tratamento adequado, né, Roberta? Que é o que a Simone está falando. E a Keila o projeto da Keila é muito legal, Dino, porque ela capacita as mulheres. Quer dizer, não adianta nada você fazer um projeto só para as crianças se você não tem a mãe, pelo menos, tentando se cuidar. E você vê muito isso no consultório, né? Esse desânimo, que não é um desânimo porque não acredita mais, é o desânimo porque do cansaço traz, né, Roberta? A gente vê, é o que mais a gente vê, né? São mães que geralmente são abandonadas, são mães em depressão, até de famílias estruturadas, viu, Keila? De famílias com condição financeira, que quando o pai, o familiar descobre que a criança é autista, abandona. Meu Deus. E isso gera um cansaço, porque, bem ou mal,
os autistas precisam realmente de várias terapias, né? E às vezes isso consome a semana inteira daquela pessoa. E a mãe sozinha, ela deixa de trabalhar, ela precisa viver em função do filho, para que o filho tenha um desenvolvimento, né, ideal, para que ele possa se tornar o mais independente possível. Só que as pessoas investem nesse atendimento ao autista, e o principal acolhimento tem que começar pela família, né? Esta mãe, esses pais, Oi? Vou retomar. Então, a gente... Pode falar, Rô. Poxa, A gente tem um probleminha, deixa eu voltar para cá para a gente reconectar a Roberta. Olga, ela dizia isso, que é uma coisa que a Keila está fazendo e eu quero entender se já foi proposital mesmo. Mas antes eu quero falar uma coisa para você. Aquelas coisas que eu falei no começo, né, aquelas frases, quero voltar um pouco para o começo do programa. Você que ligou a TV agora, nós estamos recebendo a Simone, a Keila, a Olga e a doutora Roberta Túlio no Rio de Janeiro. Estamos falando sobre o capacitismo, que eu considero, Olga, o que eu falei no começo, aquele preconceito que muitas vezes a gente não percebe que tem. Ou percebe, mas faz questão de manter, porque é um hábito, né? E a gente se esquece do quanto isso pode não só ofender alguém, mas também desestruturar todo um trabalho de desenvolvimento que a gente tem feito. E daí eu falei daquelas frases, né? O João sem braço, não dá, você está cega, papapá. Tudo bem, isso está errado e eu não percebo. Mas quando eu não percebo, eu também sou preconceituosa sem perceber, Olga? Não necessariamente, né? Porque nós somos seres de hábitos. Então, tudo aquilo que a gente repete, ouve, repete, aprende dentro de casa, aprende com a família, aprende na escola, enfim, qualquer lugar. De tanto você absorver aquele conteúdo, ele fica meio que inconsciente, vamos dizer assim. Você faz no automático sem pensar. Então, o fato de você chegar e falar, João sem braço, você está cega, não está enxergando, não quer dizer necessariamente que você está sendo preconceituosa. Pode ser simplesmente a repetição de um hábito que você tem dentro da sua casa. Às vezes até teu avô, né, os seus pais mais velhos já têm esse hábito antigo. Então, quando alguém aponta para você que você está falando essas frases e você fala, poxa, eu não quero falar essas frases, eu tomo consciência disso e vou tentar me policiar para não mais fazer isso. Então, eu não sou preconceituosa, mas pode acontecer em algum momento que você está muito distraída, relaxada ou às vezes até nervosa, você falar essa frase mesmo não querendo falar. Então, hábito é uma coisa que é muito difícil da gente mudar, não que seja impossível, mas a gente precisa ficar atento. Treinar, exatamente. Olga, uma coisa importante que a Simone falou quando diz respeito à lei, dentre vários fatores que eu estava pesquisando a respeito do capacitismo, se fala dessa exclusão, muitas vezes velada. Por exemplo, é uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu já ouvi muito isso. Na escola, até a semana passada eu recebi uma pergunta para perguntar isso para a psicóloga. Na escola, como muitas vezes o autista ele não dá os sinais que as pessoas consideram visíveis, né? Sim. Então, não é que o professor acha que é frescura, mas deixa no mesmo ambiente quando tem alguma coisa que a mãe pede. Por exemplo, o excesso de luz incomoda. Um exemplo. Ou então, falando muito. Então, pode deixar um pouquinho do outro lado. Vocês percebem isso no dia a dia? E o descumprimento, o desrespeito? Ou vocês acham que já nas escolas isso está mudando e as pessoas estão mais bem treinadas? Eu acho que a gente tem tudo, né? Eu acho que uma coisa eu aprendi trabalhando com a diversidade é não colocar tudo dentro da mesma caixa, né? E dentro da escola você encontra profissionais maravilhosos, mas são pessoas unitárias, né? E às vezes ela tem que demandar com uma sala que tem 30, 40 crianças. E por mais capacitada que essa mãe seja, ou que essa professora seja, ela não vai dar conta. Ela não dá conta, nem de crianças típicas, inclusive, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas eu acho que é um mesclado, né? Eu acho que a falta de capacitação de alguns, né? A gente sabe que incluir custa caro, você tem que despender, e quando você
para a parte particular, principalmente, você sabe que o dono enxerga aquilo como a sua empresa e ele quer entender, no final das contas, qual é o lucro dele. Ele enxerga isso como uma despesa. Exato. Literalmente, basicamente assim, falando isso. de uma maneira clara, é uma despesa. Fica um jogo para lá e para cá e aí, de fato, a gente precisa judicializar para poder esclarecer e ter a sorte, inclusive, porque às vezes você também pega juízes desinformados. Ah, meu Deus. Né? Então, em todos os lugares, né, que a gente precisa, de fato, se capacitar. Quando a gente pega o diagnóstico, a gente já não sabe como lidar. O aprendizado é de todo mundo, da mãe. Eu acho que deve dar medo, puxando o gancho do que a Roberta está falando, que a Roberta já está ouvindo a gente de novo, Keila, eu acho que o que dá medo é você saber o mundo que espera uma criança que tem uma dificuldade um pouco maior do que... Porque eu sempre falo que todos nós temos, mas uma criança que tem uma dificuldade um pouco maior do que o que é considerado normal pela sociedade. Daí eu acho que o desespero maior de um diagnóstico é esse? Para mim, lá no começo, o medo é do novo. Uhum. Porque eu, como sou mãe, e a Simone também, de filhos típicos, a maternidade ela é difícil, né? Para todas. Mas quando se torna uma maternidade que você não conhece o que vem pela frente, é assombroso, né? Eu lembro que quando eu peguei, foi uma pediatra que falou, sabia que seu filho está dentro do espectro, sabia que seu filho é autista, você vai procurar o neuro e precisamos, o mais rápido possível, cuidar para que ele desenvolva. E aí você fala, e na época eu falei, o que é o autismo, né? Eu não sei nem o que é. E aí eu peguei, entrei no aplicativo, coloquei lá na busca, olhei, e aí você olha a internet. Daí você fica mais desesperado ainda. Assim, é assim que será a minha vida daqui para frente? É assim que eu vou ter que viver? É toda essa mudança que vai acontecer ao meu redor? Como que eu vou sobreviver a tudo isso? Né? E aí, com todas essas perguntas, é porque eu estou aqui hoje. E a resposta que depois a gente... E a doutora Roberta falava dessa história da inclusão e de você entender da importância dos pais terem esse atendimento primeiro, mais do que as crianças. E é isso, Rô, que a Keila tem feito no projeto Dino. E que é essa inclusão mesmo das mães e a capacitação das mães para que elas entendam o que é o transtorno e para que elas saibam lidar com isso sem se esquecer delas. Porque, na verdade, como nós estamos falando aqui, 85% são mães solo e, consequentemente, elas têm que continuar as outras coisas da vida para poder manter tudo isso. Você percebe essa dificuldade no consultório da mãe conseguir se equilibrar com esse diagnóstico, com essa dificuldade toda, com o dia a dia, com a profissão, com o trabalho, com tudo, Rô? Então, Keila, a gente vê isso com muita frequência, né? E uma coisa muito interessante que eu ouvi agora, né, com relação à descoberta do diagnóstico, quando eu descobri o meu diagnóstico, eu tive aquela fase, né, que é a fase da negação, a fase da depressão, você não quer aceitar aquilo, você acha que... E olha que eu trabalho com autistas, né? Eu sou especializada nessa parte de autismo, eu vejo a família, os problemas do autista, né? Muito de perto. E quando aconteceu comigo na minha casa, a gente realmente entra em desespero. E olha que eu tenho conhecimento de causa, né? Imagina as pessoas que não têm esse suporte. Você, conhecendo como você conhece, também ficou preocupada? Eu fiquei muito preocupada, não pelo fato de ser autista, de ter um filho autista, mas preocupada com como ia ser daqui para frente, né? Porque a gente que é mãe de autista, a gente tem que fazer alguns barracos, né? Eu também... Tem que fazer alguns barracos. São conhecidas como barraqueiras. As mães barraqueiras. Eu sou bacharel em Direito, né, especializada em Direito de Trabalho, e eu comecei a pensar que agora eu ia ter que botar todo o meu direito para fora, porque eu ia começar a brigar pelo meu filho, começar a lutar pelos nossos direitos. E realmente é uma luta diária. É uma coisa importante essa história, mas sabe que vocês não são as primeiras mães que dizem que vocês são conhecidas como as mães barraqueiras, porque quando você falou, elas falaram aqui também, mas as outras vezes que eu já conversei, nós tivemos esse mesmo diagnóstico das mães. Mas, na verdade, Olga, eu não acho que as mães são barraqueiras. Eu acho que diferente das outras
das outras deficiências, dos outros transtornos, quando você fala do autismo, pela dificuldade de identificação visual, isso faz com que o respeito seja menor. Então, na cabeça da pessoa que não entende, então você chega numa escola, por exemplo, está tratando igual e sabe que tem algumas coisas pontuais, como alimentação, você falou da alimentação do Bernardo hoje, mas tem alguns casos de alimentação que vocês chegam na escola e avisam da alimentação, ou de qualquer outra coisa que seja, as mães, muitas pessoas pelo desconhecimento, elas acham que é só uma superproteção. Quer dizer, uma frescura. Imagina, não precisa tanto, pela falta da identificação visual. Ou se tem identificação, o menino só é tímido, não gosta de conversar com ninguém e já acha que é autista. Porque hoje tem isso. A pessoa, não, eu sou autista, eu tenho... No caso, você que foi diagnosticada, Rô, mais tarde. Ah, imagina, nessa idade, autista? Imagina, isso aí é frescura. Então, essa falta de... Essa mania que a gente tem de julgar as pessoas pela aparência, até num momento como esse, né, Olga? A gente se prende na aparência. Você tem que ter cara de autista, você tem que ter cara de depressivo, você tem que ter cara de não sei o quê. A gente não respeita as pessoas, né, Olga? Pois é, a gente não respeita. Gente, é um absurdo isso. Eu acho um absurdo realmente, né? Porque quando uma mãe, ela relata na escola, onde quer que ela esteja, meu filho é autista, se a pessoa não sabe o que é, a pessoa deveria, no mínimo, falar, mas o que é isso? Respeitar, né, gente? É o Entender. mínimo. Saber, né? Agora, muitas pessoas consideram ainda, como você falou bem da depressão, até hoje tem gente que acha que depressão é frescura. É frescura, é verdade. Né? Imagina o autismo, que é algo, digamos, relativamente novo na nossa vida. Né? Porque até pouco tempo atrás ninguém falava sobre autismo. Não. Então, estamos todos aprendendo juntos sobre o que é o autismo hoje. Né? Então, as pessoas deveriam entender e parar de taxar, porque eu sempre brinco, né? Você é juiz para poder julgar, e o juiz, quando julga, o que ele faz? Ele escuta várias versões da mesma história. Você, às vezes, pega uma frase, metade da frase, e você já julga a partir daquela frase. Então, quem somos nós para julgarmos as pessoas? Né? Nós temos, sim, que respeitar cada pessoa como ela é. Ah, ele tem um problema? O que é? O que pode, o que não pode? Eu posso fazer barulho, não posso? Ah, isso incomoda ele? Ou seja, nós trazermos à tona a nossa melhor característica, que é ser humano e solidário. Eu acho que é o que mais falta hoje em dia, ser solidário com a dor do outro, com o problema do outro, querer ajudar, querer acolher. E eu sinto que isso falta muito na nossa sociedade. E nós temos que resgatar isso. E não só em relação ao autismo, mas em relação ao fato de que todos somos diferentes uns dos outros, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, né? Não existe ninguém semelhante. Agora, você falou falando do seu projeto, que eu já comecei a falar para a Roberta, Keila, você focou nas mães. Sim. Mais nas mães por conta desse número grande de mães cuidando de tudo sozinhas. Qual a maior dificuldade das mães que você detectou até agora, nesses 4 anos de projeto? O abandono. Generalizado, não é só o abandono do genitor, né? Do marido dela, abandono do amigo, de parente, tudo. Eu acho que a partir do momento que você se torna uma mãe atípica, é uma palavra que eu uso muito, você se torna invisível à sociedade. É forte, mas é isso. Ontem eu postei sobre isso, porque nós acolhemos diariamente, por volta de semanal, de 5 a 7, 8 mães diariamente. O que é o acolher, Rô? A pessoa chega lá, ouviu falar da associação, da ONG. Normalmente elas procuram pelo Instagram, ou elas procuram alguém que já tem meu WhatsApp, que é o WhatsApp do projeto, e elas entram em contato. Normalmente essas mães elas já entram em contato pedindo socorro. Às vezes elas nem se apresentam. Ah, eu sou a Keila, mãe do Bernardo. Não. Oi, tudo bem? Eu soube que você ajuda mães, me ajuda, eu estou desesperada, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Então, várias vezes eu printo até essas mensagens, mando para a Simone e falo, amiga, olha o que eu recebi. Ela não falou nem o nome dela, essa mãe precisa de um psicólogo urgentemente. Então, assim, quando eu sentei para poder entender qual seria o meu papel na sociedade após eu falo, meu filho é bênção, né? Então, assim, Deus me deu uma possibilidade da deficiência do Bernardo, eu conseguir mudar vidas de pessoas. Então, como que eu vou mudar a vida de pessoas? Tá. Na época, eu comecei a pesquisar o que era mulheres atípicas, o que era mãe atípica, né? E eu comecei a descobrir que não era nada bom, que eram mulheres abandonadas, que eram mulheres
na sua maioria, periféricas, que não têm nenhum tipo de cuidado com o seu corpo, não tem cuidado com a sua parte do dia a dia de comer. A gente é totalmente esquecidas até dentro de casa. Esse oculto que você fala não é só você fala assim, muitas das pessoas acabam deixando oculto tantas coisas, mas assim, o mais oculto de tudo que a gente vive são essas mulheres. Você começa a perceber, a gente até falou muito sobre isso ano passado, a violência doméstica dentro do mundo atípico é gigantesco, né? Porque tem um homem que vai embora e tem um homem que fica para judiar, né? Então assim, eu não vou sair, mas também eu não vou ser companheiro disso que está acontecendo aqui. Então, assim, porque a culpa é dela. Porque a culpa é dela. Ah, tá. Então, o que me trouxe a esse olhar é perguntar mesmo. Eu comecei a perguntar, quem é você? O que você gosta de fazer? Né? Qual foi seu último livro? Qual foi seu último momento? Nossa, as pessoas nem sabem. Não. Nem que elas gostam mais, elas não sabem. E muitas das vezes, elas me demoraram 20, 15, uma semana para responder quem é você. Meu Deus, né? Nossa, gente, e isso que começou tristeza, a me dar, assim, um gatilho de falar assim, gente, agora, eu faço o quê? O que eu faço? Porque aí começou 8, depois entramos no ano pandêmico, e aí tornamos 23, aí nos tornamos 58, e a gente tornou hoje 230. Assim, cadastradas, fixas, vamos dizer assim, 230 fixas. Isso. E o que eu consegui fazer até hoje com a ajuda das minhas amigas e parceiras do Projeto Dino? A gente acolhe, esse acolhimento quem é você? Né? O que você faz por você? Eu não faço nada. Dificilmente de 15 mães, 2 vão falar que faz alguma coisa por ela mesma. E a dor da mãe está sempre no filho. Né? A dor da mãe está sempre nos problemas diários que aquela criança, não que aquela criança traz, é que a sociedade que ela enfrenta dentro dessa sociedade. Então, assim, a gente acolhe assim, você não está mais sozinha. Agora você tem um grupo de mulheres que vai te escutar, que vai poder te encaminhar com um psicólogo, que você vai tomar café junto conosco, você vai trazer as dificuldades dos seus filhos, mesmo que o Projeto Dino hoje, que é uma ONG chamada AMA, Associação em Amparo a Mães de Crianças com Deficiência, porque também assim, a gente não pode pensar dentro da ONG que a gente vai cuidar de mãe que tem criança só com autismo. Né? A gente tem um leque de mães, né? Então fomos abraçando e por isso que a gente chegou nesse número. Então por que você chegou a isso? Eu cheguei a isso porque assim a gente não é invisível. É muito diferente disso, né? E é muita gente para ser invisível também, hein, gente? Não é? Nós estamos falando de 2 milhões, no mínimo, de mães, como eu falei, estatisticamente ali registrado, mas que o próprio IBGE dá conta de que esse número pode ser mais que o dobro. Quer dizer, você tem um universo, uma população gigantesca de gente invisível. Não existe isso, né? Você avalia, são pessoas com deficiência. A gente está falando da pessoa com deficiência, mas tem a evasão social da família, né? Então, assim, aquela mãe que deixa de frequentar os lugares, os ambientes, porque o ambiente não é acolhedor, não é inclusivo, e aí ela vai ficando em casa, aquela criança vai crescendo, e o tratamento para crianças, quando pré-adolescentes, já vai reduzindo na sociedade. Não tem opção, né? Não tem opção. Ô, Roberta, uma coisa que a doutora Simone está falando dessa história da falta de opção é que eu queria te perguntar, porque eu sei que no teu próprio, a despeito do projeto que você está fazendo no SUS, mas no teu próprio consultório você também tem atendido um dia da semana, se não me engano, para a população. Você tem esse atendimento gratuito, né? Você percebe essa, entre aspas, invisibilidade dessas mulheres também, dessas mães, e da dificuldade delas mesmo de continuarem inseridas na sociedade, buscarem caminhos para uma educação melhor para essas crianças? Você percebe isso também no Rio? Então, bastante coisa. Na cidade que eu resido atualmente, né, que é onde a gente fez essa sala de sedação, eu torno a dizer assim, eu sou uma pessoa extremamente apolítica, eu não sou de puxar saco de político nenhum, de nada, mas a minha cidade, São Pedro da Aldeia, ela está de parabéns, porque ela se tornou uma cidade de referência aí no... Olha, que bom que se tivesse mais gente assim, mais lugares assim. Tanto na parte de saúde, quanto na parte escolar, de terapias. É uma cidade muito pequena, né? Então ela tem conseguido fazer um trabalho muito bom.
mas a gente percebe que em cidades grandes a situação é muito precária, é muito complicado. Então, se a gente não doar nosso tempo, né, Keila, ajudando essas pessoas... E outra coisa importante, o autista, ele cresce, né? É o que a Simone está falando aqui. O que a Simone está falando é isso, é que à medida que cresce, você tem cada vez menos opções de tratamento adequado e atendimento adequado, né, Roberta? Exatamente. Parece que o autista só é até 14 anos. Eu tenho autistas no meu consultório de 40 e tantos anos, autistas de 2,10 metros, que os hospitais não querem atender, encaminham para mim, e eu não tenho distinção, eu atendo desde o bebezinho até o idoso, né? E tem, né? As pessoas crescem, elas precisam de suporte. E um dos problemas maiores dessas mães é o desespero com a idade, o crescimento do filho, né? A idade vai chegando, a mãe é solo, com quem vai ficar essa criança na falta dessa mãe? Né? Ela vai ficar na rua? Quem é que vai criar? Quem vai querer ficar? Então, uma das maiores tristezas que a gente vê hoje de relatos na clínica é a preocupação dessas mães de com quem meu filho vai ficar quando eu vier a faltar. Quando eu falecer, como é que eles vão ficar? E é desesperador você pensar nisso, numa família sem suporte, né? Uma coisa importante, então, que daí a gente cai numa coisa, Simone, que eu acho importante a gente falar, já que a Roberta tocou nesse assunto, que é a lei, né? Uhum. A lei, ela não é muito específica nesses direitos, né? Porque é aquela história, é específica na escrita, mas na prática e tudo bem. E aí, você faz o quê? Você vai recorrer a quem? Quando começa a crescer e não tem quem atender, né? Os psicólogos nos ajudam a entender, a viver um problema de cada vez, né? Quando a criança é pequena, você nem chega a pensar nessa questão do adolescente. Quando ele está chegando à fase adolescente e a fase adulta, você começa a pensar, meu Deus, a partir dos 18 anos o meu filho já vai poder tomar as decisões dele. Então, eu vou interditar ou eu vou fazer uma curadoria? Nossa, começar a pensar nisso antes, você fica louca mesmo. Então, você vai pensar isso com uma criança de 7 anos? Acho que não. Porque vocês recebem lá, Keila, mães que já têm os filhos mais velhos? Tem duas mães, mas que ainda não chegaram na maioridade. Que está com quanto, mais ou menos? Tem 16, o da Ana, né? E daí já começa a pensar nisso? Da Rosana. Acho que ano que vem ela já vai começar. Já vai começar. Daí tem uma maneira diferenciada de tratamento? Tem. Tratamento não, né? De lidar com a situação na forma cível, né? Você tem como limitar algumas decisões desse adulto, né? Dessa criança capaz civilmente, mas isso é um trabalho em conjunto com avaliações, com o material que você consegue ao longo do crescimento dele. Por isso que é importante você levar o seu filho sempre, não é só uma vez por ano. Então, claro, né, a gente estou falando do mundo ideal, tá? O que seria o ideal. Exatamente. A gente sabe que tem pessoas que... Hoje mesmo eu falei com uma mãe do projeto que está 2 anos na fila do SUS para pegar o diagnóstico. Nossa. Então, você imagina, essa criança, se ela está para pegar o diagnóstico, ela não começou o tratamento. Porque o que dá acesso ao direito dessa pessoa é o diagnóstico. Meu Deus, então, é uma realidade que a gente acha que não existe, mas existe. E ela é muito maior. Né? Então, não é raro, é comum isso? É muito comum. Você ficar 2 anos para esperar um nós diagnóstico? Nós temos um número de 32... Quer dizer, você está dizendo que a pessoa fica 2 anos esperando uma consulta? Exato. Gente, que falta de respeito, hein? Você tem... E às vezes ela não consegue. Isso é a consulta, Meu Deus o tratamento... do céu, isso é uma falta de respeito, E às vezes o médico gente. atende dizendo que essa é uma criança tímida, não é uma criança autista. A mãe é uma criança tímida. Então, você fica num desespero porque essa mãe não sabe o que fazer com essa criança que está crescendo sem o devido tratamento. Sabe-se que os 7 primeiros anos são os anos mais importantes para a modulação neural dessa criança, né? Então, assim... Meu Deus, que desespero, O tempo é uma coisa que a gente descobre que a gente não tem. Quando a gente e daí pega o entra diagnóstico. essa história mesmo desse preconceito, né? Que é a história do que eu falei no começo, de você achar que é tímido. Você nem faz análise, você olha e fala, não, é tímido, eu não sei o quê, é introvertido, não gosta de conversar. Diz, o seu filho é tão lindo, nem parece autista. Aí você, nossa, mas como é que, né? Você está lidando com a beleza e o diagnóstico de forma diferente, é triste, assim. Eu falo muito... Essas são as frasezinhas que eu falei, que a pessoa às vezes não tem nem a maldade. Mas ele não tem cara. Gente, mas sério mesmo que ele é autista, nem parece. O meu
É isso aí. Então, assim... O seu, nem parece. O seu também. Hein, Roberta? Você já ouviu isso? Roberta, quando seu filho era pequeno, você está ouvindo o que as meninas falaram aqui, desse negócio de, nossa, seu filho é autista, mas nem parece. Você já ouviu isso? Então, eu não escuto nem muito do meu filho, eu escuto de mim. Eu sou professora universitária, né? E eu tenho hiperfoco em estudo, então por isso que eu tenho gente, todas Roberta essas faculdades. Daí eles falam pra você, nossa, professora, você nem parece. Não, pior quando eles falam, nossa, eu queria ser autista para ter tantos cursos como você. Olha, eu agora, Keila, eu tô andando na onda da doideira, tá? Agora eu uso meu diagnóstico para fazer o que o pessoal fica fazendo por aí. Eu falei, não, agora eu sou autista mesmo, vou gritar, vou fazer o meu barraco. Botar uma plaquinha. Mas eu preciso confessar que eu fui uma dessas pessoas que falou isso para a Roberta, entendeu? Porque quando ela começou a falar, quando ela veio aqui, ela não tinha falado antes, porque no Instagram dela eu só vi por essa questão do trabalho. Mas eu não falei bem assim, eu acho que o que eu falei é pior. Porque eu falei assim, para de brincadeira, menina, que autista, o quê? Você está falando desse jeito? Porque o que você analisa a pessoa como? O que é o autista? O autista é a pessoa que ou ela não conversa com ninguém, na cabeça da pessoa, do ignorante, né? Tá. Ou ela não conversa com ninguém, ou ela é extremamente violenta, que você tem que tomar cuidado para ela não avançar em você. Porque isso é o que foi colocado na cabeça da gente. E que muitas vezes ainda tem esse tipo de... É o estereótipo que tem na internet até hoje. Agora não, que isso está mudando pelo conhecimento. Mas foi a primeira coisa que eu falei para ela quando ela falou. Eu comecei a rir e falei assim, tá bom. Até parece, né? Que você, né, Roberta? Eu falei. Falou, né? Porque você não... A gente tem essa coisa do visual nas pessoas, que é o que eu acho que é o mais hipócrita da gente no que diz respeito ao preconceito. Porque o nosso preconceito é visual, né, Olga? Sim. A gente analisa a pessoa. Estamos falando do autismo hoje, mas em todas as esferas. Você não tem cara de não sei o quê, você não tem cara de não sei o quê. A gente joga isso nas pessoas, que sobrecarrega as mães também. Sim. E tira da criança a oportunidade dela se desenvolver normalmente e do adulto também conviver com aquilo de uma forma mais natural para buscar outros caminhos, né, Olga? Sim, mas é aquela velha história, né? O novo assusta também. Né? Faz parte, está no nosso DNA. Tudo que é novo pode ser perigoso, pode ser uma ameaça, pode ser um problema. Então, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo. Né? E aí a gente rotula. Então, por exemplo, as características de uma pessoa cega. Eu tenho uma conhecida que ela tem os olhos dela normais, só que ela é cega. E todo mundo fala para ela, como assim você é cega? Você tem um olho normal, você não tem um olho esquisito, né? Ou seja, as pessoas, elas têm o estereótipo do que é cada uma das deficiências e elas não conseguem enquadrar as pessoas em outro tipo que não aquele que elas têm. Então, o que nós precisamos entender? Que as pessoas são diferentes, como eu falei agora há pouco. E o mais importante, né? Aprender, conhecer. Eu acho que o que falta é conhecimento. Eu acho que o que falta são campanhas educativas nos meios de comunicação. Como tinha antigamente, lembra do Sugismundo? Lembro. O pessoal não tomava banho, então botava lá uma historinha para você tomar banho. Educar as pessoas, né? Usar esses meios de comunicação para isso, para todos, esclarecimento. Inclusive internet, para educar as pessoas, para elas entenderem. Porque sabe o que eu observo muito no consultório? Quando a pessoa conhece a deficiência como um todo, ela se sente mal muitas vezes, porque ela fala, puxa, eu fui preconceituosa, sim, eu destratei, eu fiz coisas das quais eu me arrependo, mas já está feito. Então, se ela tivesse o conhecimento, provavelmente muitas coisas ela deixaria de fazer e ela talvez ajudasse ainda mais a pessoa que tem a deficiência, seja ela qual for. Você acredita, Keila, que isso que a gente está falando, desse comportamento da gente, reflete demais também no dia a dia das mães, impede as mães também de retomarem a vida dela, convivendo com isso melhor e tentando se cuidar mais, que é o que você tem tentado fazer ali na associação? Normalmente eu, começando por mim, assim, antes de eu ir a algum lugar, eu penso e repenso 1000 vezes, né? Ah, sério? Até hoje? Até hoje, assim. Eu sou uma pessoa que não gosto de levar o Bernardo em eventos infantis. Eu acho que os lugares não, principalmente buffets,
e recreadores, né? Eles não estão preparados, não todos, mas alguns que eu já participei e já tive momentos muito desagradáveis com o meu filho. Muitos lugares eu pretendo quebrar isso de mim, mas eu não vou mais com ele, né? Por uma defesa mesmo, porque eu não quero mais ouvir aquilo, né? Eu não quero. Então, assim, hoje, as mães, muitas das vezes, nós mães, a gente já... Quando fala em barraqueira, gente, não é porque a gente é barraqueira. É que a gente está sempre se defendendo. Na defensiva, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Mas é tão grande. É muito... Parece que a gente fica rígida o tempo todo. Esperando o ataque. O ataque. Esperando o ataque. Hoje eu levei o Bernardo para o hospital e quando eu cheguei e falei, olha, está dentro do espectro, então eles pegaram a pastinha, colocaram dentro do espectro, colocaram no bracinho dele e todo mundo resolveu muito rápido e disse, licença, posso pegar em você? Mas isso é bom daí, né? Então... Você vê. Olha, eu já. Isso é uma coisa. Isso está certo, né? Que é no mundo que não é para todas. Não. Tá. Porque a mãe chega num local. Isso não é o normal. Não. É o certo, mas não é o que acontece. E muitas das vezes a criança está ali, igual o meu marido está mandando mensagem aqui, ó, tá queimando em febre, o que eu faço? Eu sei que eu vou sair daqui, vamos resolver. Mas talvez uma mãe que está com a criança doente ali, às vezes ela deixa até de ir, porque ela tem medo de como que vai ser o atendimento lá. Né? Então, assim, Keila, vou sempre proteger o lado da mãe, gente. Né? Eu sou uma ativista. E eu sou mãe. Sou mãe. Sei como é. E eu falo muito assim, quando eu escuto uma mãe, eu sinto a dor dela. Né? É forte, eu até falei sobre isso hoje, é dolorido em mim, porque depois eu fico até com o corpo doendo, porque eu sinto a dor dela. Né? Por mais que hoje eu tenha 200 e poucas mães, mas é muito gostoso de quando você se reúne com essas mulheres, que agora dia 22 a gente vai se reunir, né? A gente faz sempre o Natal Dino. E ter essas mulheres por perto, depois de ouvir elas no telefone falando, eu não sei quem eu sou. E depois de um tempo que está conosco, Você né? vê elas mais empoderadas, e sim, eu sei quem eu sou, obrigada por ter vocês perto de mim. Então, assim, eu sou muito feliz de poder ver que essas mulheres, de alguma forma, estão saindo daquele sofá, né, que tem, né, que a gente... Da bolha que você falou também. Que a gente se enfia lá, mas ainda tem muita coisa para fazer. Uma coisa importante, a Roberta falou essa questão de você pegar e já fazer um outdoor e já sair pela orla falando. Quando você busca a lei para que o direito se faça valer num atendimento médico ou onde quer que seja, que você sabe que é um direito, embora seja muito difícil, tenha todos esses trâmites que a gente tem que ter, e essa espera toda, isso também vale, né, Simone? Essa vontade que as mulheres têm tido de começar a expressar melhor as dificuldades e buscar caminhos, né? Caminhos judiciais mesmo, vai fazer o quê? Não, e às vezes é só elas deterem a informação, né? Às vezes a falta de informação também faz com que essa mãe aceite qualquer retorno e vai para casa frustrada e triste porque nada é para ela. Então, às vezes, numa única conversa, às vezes uma mãe do projeto, olha, eu quero saber o que eu posso fazer, né? Eu não sei. E aí você dá uma informação para ela que resolve uma gama de probleminhas e você fala, olha só, faltou só a informação. Claro, na grande maioria das vezes a gente tem que buscar a via judicial, mas às vezes ela precisa ter informação. Por exemplo, tinha mães que não entendia a diferença do prioritário e preferencial e aí ficava. Hoje nós temos o atendimento prioritário. Mas aí eu volto àquela barreira atitudinal. Se o atendente do outro lado não sabe, ele vai olhar o teu filho e não vai identificar. Não vai ver nada de ele diferente. Ele vai falar, olha, espera. Não vai acreditar, não vai nem acreditar. Mas se ela sabe que existe uma legislação que assegura esse atendimento, ela vai brigar. E aí a gente volta no mãe barraqueira. E daí, porque a gente o que eu quero saber do negócio do mãe barraqueira é o seguinte... que eu não estou conformada com esse negócio de esperar 2 anos uma consulta. Não viu nada. Não se faz barraco num caso como esse? Olha, não tem para quem recorrer, não tem justiça, não tem nada? O porquê dessa espera, né? Você, no atendimento da UBS, você não tem neurologia. Então, você passa por uma triagem, digamos assim. O médico que vai te atender vai entender se precisa ou não e vai te encaminhar para uma outra fila, que é essa fila demorada da busca incessante do diagnóstico. E muitas vezes ele tem que, não, volta daqui 6 meses, vamos ver a evolução, né? Que loucura isso. E eu estou te falando porque, assim,
nós temos 32% de planos de saúde. Todo o restante é SUS, Keila. Então, é a grande maioria. É a grande maioria, por isso que eu estou perguntando então, a como é saúde que faz. suplementar privada ela é muito menor. Então, nós temos E tem problema também, né? Muito. Também não vamos achar que está tudo certo para quem paga convênio. Programas. Teria que ter, no teria mínimo. que ter várias pautas. Enfim. Olha, Roberta, eu vou começar a me despedir da doutora Roberta, vou pedir só para você ficar aqui e te agradecer, Rô, e eu acho muito importante a tua participação, porque eu sei da visão que você tem com relação a isso, não só por você também ter o autismo, mas por você conviver tão de perto e com todos os níveis, né? E a gente percebe que a dor das mães e a dificuldade e esse preconceito, esse capacitismo que nós estamos falando hoje é muito mais latente do que a gente imagina e, infelizmente, muito mais difícil de ser quebrado do que nós gostaríamos também, né, Roberta? Com certeza, Keila. Te agradeço demais, viu, pelo convite, é sempre bom. Espero na próxima estar presente aí para comer essas coisas nessa mesa maravilhosa. Eu estou aqui, ó, passando fome. As meninas já querem te conhecer aqui, Rô. Fala com ela que eu tenho mães no Rio, viu? Bastante, porque isso é maravilhoso. Eu adoro essa mesa. Obrigada, viu, Rô? Rô, Deus te abençoe. Não, ela atende, a Roberta atende. Você atende no Rio de Janeiro, capital também, né, Rô? Não, eu atendo na região dos Lagos, em São Pedro da Aldeia e em Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu. Eu tenho mães aí. As meninas têm mães aí, estão falando de você aqui, vão mandar para você lá, tá? Pode mandar, que eu amo, adoro atender meus pacientes neurodivergentes. Eu tenho que ir aí para lançar o meu livro, né? Que na verdade eu lancei, eu fiquei de lançar na época que eu estive aí, mas eu já lancei em fevereiro, agora é o primeiro livro odontológico no Brasil, que fala só sobre atendimento humanizado ao autista. Olha que lindo. Ensinando os colegas dentistas e recepcionista, auxiliar de dentista a tratar e acolher a família e o paciente, né? Porque a gente não amarra, a gente não segura, aqui a gente só atende o paciente quando ele quer, e geralmente meus autistas eles querem, porque eles sentem o acolhimento, e é possível sim, tá, gente? O autista é uma criança como qualquer outra, só com um pouquinho de dificuldade, mas com paciência e amor a gente consegue fazer com que eles se desenvolvam e, se Deus quiser, que tenham uma vida maravilhosa e independente. Obrigada, viu, Rô? Olha, você que está assistindo a gente, você está vendo aí o Instagram da doutora Roberta e também as formas de contato com ela. Pelo Instagram, você vai ver um link na bio e ali é DRA._Roberta com TH Túlio. E ali você consegue adquirir o livro da doutora Roberta que ela acabou de lançar. Quando ela veio aqui, como ela falou, ainda não tinha o livro nas mãos, mas é um livro que é extremamente importante para que você conheça melhor a forma adequada de atendimento também. Então, você adquire o livro dela que está aí na tela, o Instagram, e pelo link da bio você já consegue fazê-lo. Obrigada, viu, Rô? Bom trabalho para você, bom descanso. Obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. Olga. Obrigada, viu? Beijo. Beijo, minha linda. Olga, antes de nós encerrarmos, eu queria só que você falasse de uma maneira bem sucinta, mas para as pessoas entenderem, o nosso papel em tudo isso. Porque as mães, elas obrigatoriamente acabam se adequando àquilo que é o melhor para o filho delas. A Keila está aqui pensando, o que eu vou fazer quando chegar lá com o Bernardo? Então, ela já canaliza a força dela, o amor dela, para dar uma vida melhor para ele, assim como a Simone e com as outras 2 milhões de pessoas que convivem. A gente espera que a maioria faça assim, que convivem com os autistas, com as crianças com autismo. Mas e a gente que não convive, que muitas vezes não enxerga? Como é que a gente muda? Conhecimento. Nós temos que conhecer, entender, querer saber, aprender. Por que o outro é diferente de mim? Em que ele é diferente? Como eu posso conviver com isso? Como eu posso respeitar essa diferença do outro? Então, é conhecimento, é aquilo que eu falei, campanhas de educação, sair falando sobre o que é autismo, quais os tipos de deficiência, como que a criança se comporta, enfim, conhecimento. Se você se abre para aprender, você ajuda a construir um mundo melhor para todos nós. Que é o mais importante, né, Simone? Exato. Você consegue muitos ganhos. Os contatos da Simone também estão aí na tela para você, porque ela também encabeça uma ONG, ela também pode te ajudar nesses esclarecimentos, que é muito importante você entender os teus direitos. E a gente abrindo a mente mesmo para ajudarmos, porque às vezes a gente que não tem uma criança com espectro autista, a gente pode ajudar de alguma forma, até denunciando, né, Simone? Sem dúvida. Nós temos a delegacia especializada para pessoas com deficiência, para qualquer crime direcionado à pessoa com deficiência, mas eu acho que
assino tudo que a Olga falou, porque eu acho que quando a gente lida com a situação, com esse tema, a gente percebe que quando a gente busca a humanidade, né, a gente vê que são coisas simples, né? O meu filho me ensinou a escutar mais, a não ter tanta pressa, a ser uma mulher mais paciente, porque a gente vive numa correria Que lindo. tão grande, a gente vive Você vai aprendendo com eles. E a gente fala, meu Deus, a gente está correndo para quê? Exatamente. E assim, ele me ensinou muita coisa. Eu falo que os meus filhos me ensinaram, cada um me ensinou uma coisa diferente. E o Heitor me ensinou a resiliência e a espera. Vamos com calma, né? Devagar, porque a vida é essa, a vida é o dia a dia, não é o que a gente espera lá na frente. Obrigada, viu, Simone? Mas eu sempre, desculpa, só finalizando, eu sempre falo para as mães, eu sei que é cansativo e é mesmo, mas se a gente não buscar o direito, eles vão ganhar, eles vão vencer. E a gente não pode deixar nunca com que essa história volte a acontecer. Né? E continue acontecendo. Exatamente. Então, meninas, busquem ajuda. Procurem o Projeto Dino, nós estamos prontas. E se não tivermos, vai ter alguém que vai acolher vocês. Vocês não estão sozinhas. Keila, obrigada também pela tua participação. Quero te agradecer também por ter acompanhado a gente hoje e lembrar para você que está em casa que passo número 1 é o respeito. Quando você aprende a respeitar as diferenças, independente da aparência, independente da classe social, independente da cor da pele, isso não interessa. Quando você aprende a respeitar o outro, você vai se tornar uma pessoa melhor e vai facilitar a vida de todos, porque é só assim que nós vamos conseguir viver num mundo mais acolhedor. Esse é o nosso recado de hoje, através das nossas convidadas. Quero te agradecer demais pela companhia. Nós voltamos amanhã, às 14h. Tem tudo de bom para você. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.